José Maria Pós-Domina, atual Presidente da Câmara Municipal de Mora. Baixa-te, Rui. Boa tarde, camaradas e amigos. É já habitual e é tradicional começar as intervenções por uma saudação, agradecendo a vossa disponibilidade e a vossa presença neste almoço de apresentação do candidato à Assembleia Municipal. Eu outro dia fazia este comentário numa reunião interna que esta história de fazer apresentação de candidatos à Assembleia Municipal não é habitual. Nós costumamos fazer iniciativas de apresentação do candidato à Câmara, ou juntamente logo com a da Assembleia Municipal, de apresentação dos outros candidatos. Apesar de tudo, entendo que esta originalidade, isto demonstra que a CDU tem capacidade de inovação, demonstra aquilo que é, sobretudo, um reconhecimento não daquilo que foi a dedicação e o empenho que José Maria Pós-Domina desenvolveu ao longo destes 16 anos, quase 16 anos, enquanto responsável do DCP, da CDU, do seu papel na Câmara Municipal, mas como reconhecimento de todos aqueles que ao longo destes 4 mandatos foram vereadores, foram membros da Assembleia Municipal, foram colaboradores e funcionários da Câmara Municipal, foram dirigentes de associações, foram representantes dos trabalhadores, foram militantes do Partido Comunista, foram militantes da CDU, todos aqueles que contribuíram e fizeram este importante trabalho que foi desenvolvido ao longo destes 16 anos e que seguramente é um trabalho que vamos melhorar, que vamos aprofundar e que vamos continuar nos anos vindouros. E por isso, esse reconhecimento, esse agradecimento é para todo este vasto coletivo que forma o Partido Comunista Português, os seus ideais, a CDU e todos aqueles que colaboram para esse meu trabalho que nós conseguimos fazer. Naturalmente, como disse o nosso futuro Presidente Santiago, aquilo que realizamos é motivo de orgulho e é também motivo de honra. E por isso também é reconhecer e estender esses agradecimentos a todos aqueles que colaboraram e também do ponto de vista pessoal, o meu agradecimento à família, porque para desenvolvermos este trabalho é necessário privar a família de muitas horas e essas horas somadas ao fim destes anos todos significam se calhar muitos meses e naturalmente o seu contributo também foi importante. Bem, todos aqueles amigos que connosco lidaram. E também queria aqui expressar o reconhecimento aos nossos adversários políticos. As observações que fizeram, as críticas que colocaram, muitas vezes as injúrias, muitas vezes as ofensas, também nos ajudam, também é importante, também nos ajuda a refletir. Se em alguns casos nos chamam a atenção para alguns aspectos que nós não estávamos a dedicar a devida atenção, por outros também nos mostram que não é esse o nosso caminho, não é esse o nosso sentido, não é essa a nossa opção e este caminho que estamos a trilhar é o caminho justo, é o caminho correto e é o caminho a que vamos dar continuidade. Não querendo ser exaustivo, como disse Santiago, apesar de ser arqueólogo e que fala do passado, hoje sou eu que vou aqui, numas breves notas, apenas enumerar, sem qualquer critério de grande aprofundamento da seleção, de dizer que isto é mais importante que outras coisas, mas dar aqui alguns exemplos de algumas iniciativas e de algumas atividades que foram desenvolvidas ao longo destes 4 mandatos em todo o nosso concelho. E começo e faço essa enumeração falando de cada uma das localidades. E começo, e o critério, tirando um caso que é o caso de Bolique ficará para o fim, o critério naturalmente é o critério da ordem alfabética, porque todas as localidades são importantes para nós e todas são prioritárias. E falo no caso da Amarleja, a iniciativa e a atividade que nós desenvolvemos para a criação da Escola Básica Integrada da Amarleja, que representou um importante contributo para o desenvolvimento da educação e que, curiosamente, não querendo entrar naquela lógica dos novos alcaides, que dizem mal dos alcaides que estavam antes, mas quando chegámos à Câmara, era um dos processos que estava encalhados. Bem como o contributo e o apoio que demos, um pouco na mesma área, à criação da creche da Associação de Mulheres, a pavimentação de diversos regulamentos,
a criação da primeira delegação da Câmara Municipal de Moura fora da sede do Conselho, a iniciativa importante que fizemos da qualificação e do arranjo do campo de futebol e muitas outras coisas. E já agora, também com a importância que tem o contributo que demos para a construção da central solar fotovoltaica. E depois falo da Amarleja, do apoio da Póvoa, desculpem, do apoio que estamos a dar neste momento por inoperância e por ausência de responsabilidades por parte de quem tinha o direito de fazer à recuperação, à conclusão da recuperação da Igreja da Nossa Senhora da Estrela. O apoio que temos dado à Associação de Moradores, à intervenção que fizemos na qualificação da estrada entre a Póvoa e o Mourão. O apoio que demos à criação da Associação de Apoio aos Idosos, o polo da Biblioteca e também a pavimentação de ornamentos. No caso de Safara, as intervenções importantes que fizemos da requalificação do Bairro das Ameias, da Praça 25 de Abril, do polo da Biblioteca, também na pavimentação de ornamentos e a nossa importante presença e partida na luta das populações pela defesa dos serviços da CTT como serviços públicos e pela defesa da manutenção e horário alargado da GNR. E depois falo de Santo Amador, também do importante trabalho que fizemos de pavimentação de regulamentos, da conclusão do Centro Cultural, da defesa da freguesia, que foi a primeira que desenvolveu importantes lutas em defesa da freguesia, e um trabalho que consideramos importante foi a qualificação da escola de ensino básico. E aqui falo que foi importante porque, quando nós começámos este trabalho da qualificação das escolas, foi precisamente pela freguesia, que tinha menos população, que nós começámos a intervenção. Quisemos, com esse início dessa intervenção, dessa freguesia, dar um sinal de que as populações merecem ter equipamentos, merecem ter infraestruturas no local onde vivem. E mesmo as populações que têm menos gente, merecem também ter escolas de ensino básico. E, curiosamente, depois desta primeira intervenção que nós fizemos, agora, no âmbito das políticas seguidas pelo PS e agora pelo PSD e pelo CDS, continuam a ter como objetivo o encerramento da escola básica de Santo Amador, contra a qual nós, com as populações, continuaremos a lutar. E falo de Santa Leste da Restauração, da importante iniciativa e da responsabilidade que assumimos e do trabalho que estamos a fazer na gestão da herdade da contenda, da pavimentação do Largo da Igreja, do apoio à construção da Casa Mortuária, da qualificação do campo de futebol. E ainda há bem pouco tempo, a equipa de futebol de Santa Leste da Restauração foi um dos campeões distritais nas camadas mais jovens. Ao falo do Sobral, da iniciativa de remodelação da rede de águas, da intervenção que estamos a fazer apenas com os nossos recursos, e mais uma vez, sem poder central, por responsabilidades, quer do PS, quer do PSD, quer do CDS, não assumir essa responsabilidade que estamos a custear só nós, a intervenção da requalificação da Ribeira da Perna Seca. Ao apoio que temos também por ausências de apoio da recuperação das habitações que foram destruídas no período das cheias em 97. Da intervenção que fizemos também na criação e construção de um novo polo da biblioteca. E falo agora de Moura. Talvez alguns que estão aqui, porque alguns uns temos mais anos do que outros, né? Mais cabelos brancos ou menos cabelos, nos lembramos de que em 97 a lixeira que existia aqui mesmo ao lado, que também existia na Amarleja e que hoje já não existe, e que foram feitas intervenções do ponto de vista nesta matéria. Ou aquilo que fizemos do ponto de vista da recuperação, quer do edifício dos quartéis, quer toda a zona envolvente. A intervenção que fizemos em várias fases da remodelação da rede de águas, a qualificação das escolas. E lembramos da intervenção que fizemos da Escola da Porta Nova, que exigiu também da nossa parte coragem e determinação, e que, contra muitos, nós defendemos e concretizamos esta iniciativa. E foi talvez um dos momentos mais marcantes e mais emocionantes do exercício dos mandatos, foi, depois da inauguração da escola, recebermos um caderninho em que os alunos davam a sua opinião sobre a intervenção das escolas. E vemos que a maioria desses alunos, evocavam e valorizavam aquilo que foi o trabalho que foi feito, porque diziam lá, com a sua letra, com a sua simplicidade, que agora tinham melhores condições e tinham melhores infraestruturas para poderem desenvolver o seu ensino. Ou as intervenções que estamos a fazer na qualificação urbana, ou as intervenções que fazemos também na área desportiva, na conclusão e na ampliação do campo ou do complexo desportivo do Moura Atlético Clube. E já agora aproveito aqui para dar os parabéns ao Moura Atlético Clube. Ontem teve duas importantes vitórias. A primeira que conseguiu a confirmação da sua subida à segunda divisão nacional e também o facto de ter obtido a conquista da taça em infantis. E se nós hoje dizemos que estes clubes, estas associações tiveram estas vitórias, tiveram estes avanços,
tem uma ampla prática desportiva, e falo isto a nível de todos os assessores do Conselho, nós podemos dizer, não há uma única intervenção, não há uma única obra, não há nenhuma única ação que seja desenvolvida por mais de 6 dezenas de associações do Conselho que não contam com o apoio da Câmara Municipal. E se têm esse apoio da Câmara Municipal é porque um dos pilares fundamentais daquilo que foi o político que nós desenvolvemos ao longo destes anos foi considerar que o movimento associativo é um importante apoio para o apoio às populações, pelo desenvolvimento de atividades, e sempre consideramos que as populações têm que chamar a si o trabalho de desenvolver e de contribuir para aquilo que são as suas aspirações. E por isso temos dado este apoio a estas entidades, e essa tem sido uma das ações transversais que temos desenvolvido a nível do Conselho. Bem como outras iniciativas que estão em curso, como a conclusão da unidade de cuidados continuados, a criação de creches, novos laços que neste momento estão em construção e que todos eles contam ou com o apoio financeiro da Câmara, ou com a cedência de terrenos, ou com o esforço que tivemos que desenvolver para criar condições para que estas iniciativas se concretizassem. Tal como ações que estão a ser desenvolvidas do ponto de vista da resolução dos problemas do abastecimento de águas. Ou como o caso, não indo mais longe, de que é hoje aqui o Parque de Feiras e Exposições, com as suas tasquinhas, com as suas condições, que mais, e é importante também passar esta mensagem, mais do que um espaço que é de Moura, ele está localizado em Moura, mas é um espaço que está ao serviço da população e das associações de todo o Conselho. E se nós hoje, quando vemos uma feira, como tivemos há bem pouco tempo, uma feira que foi uma excepcional feira, em que temos 16 entidades do Conselho, que têm aqui as suas tasquinhas, ou que têm outros espaços, e que utilizam estes espaços para poder arranjar meios para a sua atividade, nós podemos, de um momento, fechar os olhos e imaginar e lembrar o que é que era este espaço da feira em janeiro de 1998, ou como ele estava ainda na primeira feira que nós tivemos a responsabilidade de organizar, em que as tasquinhas que existiam eram, desculpem a expressão, 4 paus e depois uns colmos por cima. E hoje tem estas condições que são exemplares, não só a nível da região, como são exemplares a nível do país, e que também são uma forma de nós apoiarmos o movimento associativo, porque o movimento associativo se apoia das mais diversas formas. Bem como o apoio que temos desenvolvido de reforço, de estímulo e de intervenção ao trabalho que as juntas de freguesia desenvolvem. Bem como nós não temos feito apenas grandes obras, como algumas foram enunciadas, como também temos trabalhado do ponto de vista das pequenas intervenções, das pequenas obras que são fundamentais para o bem-estar da população. E falar também da importante atividade que desenvolvemos do ponto de vista da ligação às populações. Muitas vezes se diz que quando alguém é candidato, e as eleições são de 4 em 4 anos, depois só aparecem, há quem diga isso, só aparece ao fim de 4 anos, quando é necessário falar com as pessoas para voltar a ter a contrapartida do voto. Não. Nós temos mantido, do ponto de vista daquilo que é a nossa orientação, um trabalho permanente de ligação com as populações e de ligação com as entidades que a representam. Por isso mesmo eu diria que este trabalho que temos vindo a fazer é um trabalho para continuar, para aperfeiçoar e para continuar a corresponder àquilo que são os interesses da população do nosso Conselho. Apenas queria aqui deixar algumas notas, meio pessoais, meio coletivas, de alguns acontecimentos que marcaram este período. Eu referi já o exemplo daquilo que aconteceu na iniciativa de inauguração das obras que fizemos na Porta Nova. Falo do exemplo daquilo que aconteceu na inauguração do Parque Infantil do Jardim Dr. Santiago em Moura, em que é impossível de descrever a emoção que se sente quando estamos rodeados por centenas de crianças que estão à espera que a gente abra os portões para invadir aquele espaço que foi requalificado do Parque Infantil. Também foi importante e foi marcante debates acesos que tivemos com a população. Ao longo destes 16 anos também houve momentos de tensão, também houve momentos em que tivemos que enfrentar desafios, como houve um problema complicado no abastecimento de água que aconteceu e que afetou a população da Amarreja, ou outros momentos que aconteceu. Mas nós sempre procurámos fazer uma coisa, nós damos a cara. Eu costumava às vezes dizer que, quando às vezes era necessário e nós fazíamos coisas que não eram mais adequadas, nós também damos as orelhas para elas serem puxadas. Porque, acima de tudo, nós assumimos a nossa responsabilidade. E nós estamos de cara levantada perante a população e não temos qualquer problema em discutir qualquer assunto e em encontrar com os interessados a melhor forma para o resolver. É evidente que também foi importante o reconhecimento internacional que fizemos, e mais uma vez não o entendemos como um reconhecimento pessoal, mas como um reconhecimento do trabalho coletivo, daquilo que foi a ação que desenvolvemos do ponto de vista
das energias renováveis e que mereceu, portanto, reconhecimento e notoriedade internacional. Tal como também foi importante e foi significativo, ainda esta semana, estou aqui alguém que depois aqui eu terei que puxar as orelhas, que me pregaram uma partida com uma homenagem surpresa, portanto, na escola profissional, e que naturalmente me sensibilizou, mas que volto a dizer que é uma homenagem para todo o coletivo que trabalhou ao longo destes anos todos. Tal como foi importante aquilo que é o trabalho que desenvolvemos da representação institucional, quer no âmbito municipal, quer no âmbito intermunicipal, quer no âmbito regional, quer no âmbito nacional. Mas mais importante do que estas questões todas, aquilo que releva, aquilo que é importante sublinhar ao longo destes anos todos é o trabalho que nós desenvolvemos no dia a dia, a dedicação que nós damos ao problema, aos problemas, o empenho que pomos na sua resolução. E é este trabalho do dia a dia que nos ajuda a enriquecer e que nos ajuda a encontrar e preparar novos desafios. É dizer que esta tarefa que me é agora atribuída de ser cabeça de lista e candidato a Presidente da Assembleia Municipal e, naturalmente, que sendo eleito Presidente da Assembleia Municipal, o farei com a mesma entrega, com a mesma disposição, procurando contribuir ou procurando dar resposta àquilo que são os interesses da população do Concelho de Moura. Porque o trabalho e a luta continua, independentemente de circunstancialmente se ocupar o lugar de Presidente da Câmara, se ocupar o lugar de Presidente da Assembleia Municipal ou se ocupar qualquer lugar. Nós temos sempre disponíveis e dispostos para continuar esta luta. Depois também gostaria de sublinhar, e o Santiago já referiu essa questão, nós vamos entrar numa batalha eleitoral, que é uma batalha que vai ser importante, que exige o empenhamento de todos nós, em que de certeza que vão ser utilizadas os argumentos para que os nossos adversários nos procuram combater. E um dos argumentos que o Santiago já referiu é um pouco a dicotomia ou a separação entre aquilo que é a atenção que é dada à sede do Conselho e aquilo que é a atenção que é dada às outras freguesias. Já fiz aqui referência, já enumerei a nossa intervenção, a nossa ação, a nossa preocupação, sempre teve em conta todo o território do Conselho e todas as outras populações. Mas, por outro lado, vou procurar dizer que nós só ligamos às grandes intervenções e não ligamos às pequenas intervenções, e muitas vezes falam isso para dizer que nós só damos atenção às questões do património, às questões da reputação urbana, ou a essa questão das energias, que são questões muito grandes, de grande dimensão. É evidente que nós damos atenção a essas coisas como damos atenção às pequenas dimensões. Mas aquilo que nós chamamos a atenção, aquilo que nós queremos recordar é que os nossos adversários, e nomeadamente o Partido Socialista, que vai ser o nosso principal adversário nesta disputa eleitoral das próximas eleições autárquicas, é que para eles não vale a pena discutir as grandes e as pequenas intervenções, porque daquilo que foi o passado, daquilo que foi a sua gestão, daquilo que foi a sua prática, que se calhar não encontramos grandes exemplos do que foram nem grandes intervenções, nem pequenas intervenções. Está lá a partida, está no Estado de Maranhão, depois também é importante ter em conta nesta batalha que vamos desenvolver, e esta é uma questão do concreto, da intervenção que temos que fazer em cada local, em cada freguesia do nosso Conselho, é o problema daquilo que é a intervenção do mandato e aquilo que é a intervenção do trabalho de médio e longo prazo. É evidente que, finalizando o mandato, nós temos que prestar contas daquilo que fizemos nesse mandato. Mas nós nunca encaramos esta questão do ponto de vista da perspectiva de que apenas estamos a tratar de 4 anos e depois a seguir vamos a tratar de 4 anos. Não. O nosso projeto, o projeto que desenvolvemos, o projeto que olhamos para o Conselho de Moura é um projeto de médio e longo prazo. E é um projeto que vai ter continuidade. Em que, se calhar, em determinado mandato, por circunstâncias próprias, do acesso a meios financeiros, dos recursos que temos, teremos que dar mais atenção ou fazer intervenções mais marcantes numa determinada localidade, em detrimento de outras localidades. Mas isso significa que, do ponto de vista daquilo que é o conjunto da nossa intervenção, a nossa intervenção é sempre, para todo o território do Concelho, é sempre para toda a população. E depois também não podemos esquecer, e o camarada Santiago também já o referiu, daquilo que foi a ofensiva dos governos do PS e agora do atual governo contra o poder local. A lei dos compromissos, a retirada de bens financeiros, a ofensiva contra a autonomia, as próprias ofensivas contra os trabalhadores das autarquias locais, que podem ser geradoras da sua desmotivação. Isso não é apenas paternidade daquilo que é hoje
o atual governo, é também a responsabilidade dos governos do Partido Socialista. E aqui, mais uma vez, a única força que pode aparecer perante as populações de cara levantada, que sempre foi firme, sempre foi consequente na defesa do poder local concreto de Abril, essa força é a CDU. Camaradas, já estamos a aproximar do final. Apenas me permitir, embora não seja meu hábito, mas faço já desde já uma declaração de interesses, não era meu hábito, enquanto candidato a Presidente da Câmara Municipal ou enquanto Presidente da Câmara Municipal, enquanto candidato à Assembleia Municipal, eu permito-me tornar nos mais altos graus de liberdade do ponto de vista que é a minha intervenção pública. E gostaria de deixar aqui, porque penso que é importante, que também faz parte daquilo que é a necessidade do esclarecimento da população do nosso Conselho, eu queria deixar aqui 5 notas, ou 5 observações, que são claramente dirigidas, e com isto é que não é meu hábito, ao candidato que o Partido Socialista apresentou para ser futuro vereador da Câmara Municipal de Moura. A primeira observação que quero dizer é que nós nunca tomámos nenhuma posição, nem nunca tomaríamos nenhuma posição que levasse a prescindir qualquer metro quadrado ou qualquer centímetro de território do Conselho de Moura para ser entregue a outros conselhos com o Ministério do Tribunal Público e com o Conselho. A segunda observação é que nós sempre trabalhamos e continuamos a trabalhar para procurar criar condições para o desenvolvimento de projetos e de intervenções no Conselho de Moura. E nunca teríamos qualquer intervenção direta pressionando órgãos autárquicos, como aconteceu com a Assembleia de Freguesia da Póvoa de São Miguel, para criar dificuldades ao desenvolvimento de um projeto que foi fundamental para o Conselho de Moura, que foi o projeto da construção da Central Solar Fotovoltaica de Moura. E depois, como é natural, nós, quando assumimos responsabilidade, quando nos candidatamos, independentemente de obtermos vitórias ou de obtermos derrotas, a nossa missão, a nossa responsabilidade é cumprir mandatos até ao final. E temos exemplos de pessoas que foram eleitos por mais de uma vez e, curiosamente, nunca cumpriram nenhum mandato até ao final. E depois, como é natural, nós, quando assumimos responsabilidade, quando nos candidatamos, independentemente de obtermos vitórias ou de obtermos derrotas, a nossa missão, a nossa responsabilidade é cumprir mandatos até ao final. E temos exemplos de pessoas que foram eleitos por mais de uma vez e, curiosamente, nunca cumpriram nenhum mandato até ao final. E depois, outra nota que queria deixar, nós temos princípios, temos orientações, temos ideias claras e não fazemos casamentos por conveniência, nem prescindimos de olhar a meios para atingir o fim. Não sei se os camaradas e amigos já sabem do casamento de conveniência que foi feito na Amarleja, em que o Partido Socialista não vai apresentar lista para a Assembleia de Freguesia para que o atual Presidente da Junta, que todos sabem como é, possa vir a apoiar o Partido Socialista na candidatura à Câmara Municipal. Nós não entramos nesse tipo de negociatas que mostram que não se olha ao meios para atingir os fins. E vamos ver que esse casamento também não vai ser E depois queria dizer, ainda que isto agora seja contra mim, porque há muito tempo que estou a falar, nós não valorizamos a palavra em excesso. O cumprimento em excesso é detrimento da ação. Não? Nós somos homens de trabalho, nós somos homens de ação, privilegiamos o contacto direto com as pessoas, mas não para a demagogia, não para o envolvimento fácil, mas para procurarmos trabalhar, porque o Conselho de Moura precisa é de trabalho e de ação e não de conversa fácil. Camaradas, queria agora, o Santiago também já o fez, expressar aqui, uma vez que sou candidato a Presidente da Assembleia Municipal e ao longo destes últimos 8 anos o Zé Gonçalo foi o nosso cabeça de lista e tem exercido com dignidade, com empenho e com grande qualidade as funções de Presidente da Assembleia Municipal. Eu queria aqui expressar o meu reconhecimento pelo importante contributo que ele deu. Nós não podemos, é por hábito, contar aquilo que se diz nas reuniões do partido. Mas eu agora vou aqui cometer-me em confidência
O Zé Gonçalo, quando estávamos a discutir que seria eu cabeça de lista à Assembleia Municipal e não seria ele disse, bom, temos que dar lugar aos mais novos. Eu queria dizer que esta boa disposição e esta disponibilidade demonstram aquilo que é a característica e o elemento distintivo de como é que um comunista se posiciona perante esta questão dos cargos que se ocupam. É com naturalidade que alguém é candidato a Presidente da Câmara ou a Presidente da Assembleia Municipal e depois na eleição seguinte pode ser candidato a outra coisa qualquer. Onde nós devemos estar é onde o nosso coletivo entende que nós somos mais úteis e mais importantes para procurar contribuir para que a nossa causa possa ser uma causa vitoriosa. E o Zé Gonçalo deu esse exemplo, naturalmente, de que, como comunista, percebeu, naturalmente, que neste momento, a circunstância implica que seja eu, podemos trocar daqui por 4 anos, o princípio que nós devemos ter que é um princípio de disponibilidade revolucionária. Nós estamos disponíveis para aquilo que se entender que é importante desenvolver em cada momento. Nós não andamos aqui a lutar uns pelos outros por ter este ou aquele cargo, não. Nós estamos aqui porque acreditamos nos ideais, porque temos uma causa e porque temos objetivos, porque queremos transformar essa sociedade e devemos estar em cada momento disponíveis para as tarefas que nos forem indicadas, onde a gente possa corresponder. Por mais simples ou mais complexa que ela possa ser, naturalmente atendendo àquilo que é as nossas capacidades. Mas o nosso princípio tem que ser um princípio de dificuldade, porque todas as tarefas são importantes, porque é do trabalho coletivo que nós podemos melhor conseguir atingir os nossos objetivos. Uma palavra também para o camarada Santiago Macias, há pouco ele referiu, e aqui agradecer o Miguel Berto que disponibilizou um suplemento lá Avante, que foi publicado em 1997, em que aparece uma fotografia da apresentação quando foi a minha primeira candidatura como cabeça de lista à Assembleia Municipal. Curiosamente, naquela fotografia que está no Avante, apareço eu, aparece o Santiago, parece que nos andamos a perseguir um ao outro, aparece o Miguel Berto e aparece o Manuel Bravo, e havia depois outras pessoas que poderiam aparecer. Mas é dizer que este trabalho, esta ligação que temos é já, como eu disse, na iniciativa da apresentação do Santiago como cabeça de lista à Assembleia Municipal, é naturalmente um trabalho que já vem ao longo dos anos. Conhecemos num quadro de divergências político-ideológico-musicais, uma coisa assim esquisita, mas hoje naturalmente que partilhamos aquilo que é o essencial, aquilo que são os objetivos e por isso neste momento pertencemos ao mesmo partido político. E por isso eu queria aqui desejar mais uma vez as maiores felicidades ao camarada Santiago Macias no exercício das funções que seguramente vai desenvolver enquanto Presidente da Câmara e eu naturalmente enquanto Presidente da Assembleia Municipal. A minha disposição é trabalhar em conjunto com todos os eleitos para continuarmos a trabalhar no serviço da população do Conselho. Por isso, camarada e amigo Santiago, seguramente que a CDU, mais importante do que as nossas vitórias enquanto cabeças de lista, a CDU vai obter uma importante vitória nestas eleições. E por isso mesmo, camaradas e amigos, nós temos que desenvolver uma campanha que seja viva, alegre, dinâmica, participada e com uma clara mensagem vitoriosa. E para isso nós temos que contatar todos. Temos que ir falar com as populações em todos os cantos do nosso território, procurando naturalmente convencer todos e ganhar todos para esta iniciativa. E procurando também encontrar os meios indispensáveis para que possamos realizar esta campanha. Há pouco a camarada Ana Queira fez referência a uns envelopes em branco, não é, para passarem cheques em branco, mas os amigos e camaradas que puderem, é sempre importante contribuir, porque para fazermos uma campanha é necessário fazer cartazes, é necessário distribuir documentos, há sempre despesas e, como é evidente, nós não temos hipótese de ir os grandes empresários, os grandes capitalistas, que teriam mais meios para nos poder apoiar, esses de certeza que não apoiarão a causa da CDU, do PCP e dos Verdes. Esses, se calhar, disponibilizarão meios para outros. Portanto, teremos que ser nós, com os nossos escassos meios e nossos recursos, a contribuir para que estas campanhas possam ser um sucesso. Eu estou seguro que temos todas as condições para que esta campanha possa ser um sucesso. Uma última nota que eu queria deixar, já para terminar, tem que ver com um problema que muitas vezes é colocado no exercício das funções, que é o problema da camisola. De certeza que já ouviram alguém dizer que, bom, eu sou Presidente de Câmara por este partido, mas quando for eleito, quando exercer a minha função, quando entrar na porta do edifício da Câmara ou do edifício da Junta de Freguesia, eu dispo a minha camisola, visto a camisola de todos, porque tenho de ser o Presidente de todos.
Eu quero dizer que se há quem pense isso, nós não pensamos isso. Não. Nós, quando entramos, quando estamos aqui, temos a camisola vestida. E quando entramos numa Câmara Municipal, numa Assembleia Municipal, numa Junta de Freguesia, numa Assembleia de Freguesia, na Assembleia da República, onde quer que seja para que sejamos responsabilidades, não. Nós não despejamos, nós não despimos esta camisola. Porque a nossa camisola não se pode despir. Ela está impregnada, está no nosso cérebro, está no nosso coração, está naquilo que é a nossa energia. E aquilo que nós temos que fazer enquanto responsáveis, enquanto detentores de cargos autárquicos, é procurar contribuir para que os nossos ideais sejam aplicados. E se nós temos capacidade, e temos-la referido, e temos exemplos até neste almoço, de conseguir ter apoios de pessoas de outras forças políticas, sejam socialistas, sejam sociais-democratas, sejam de outras áreas políticas, sejam do seu partido, nós conseguimos ter este apoio precisamente porque não prescindimos daquilo que são os nossos ideais, precisamente porque não despimos a nossa camisola, precisamente porque pomos sempre em ação aquilo que são os interesses da causa em que acreditamos e aquela que nos anima a trabalhar no dia-a-dia. Porque só com esse princípio, só com essa verticalidade é que nós podemos encarar também os outros de cara a cara e de olhos nos olhos. Nós defendemos e defenderemos a defender o sistema e temos os nossos ideais, porque estes são os ideais que são importantes para os trabalhadores e para o povo português. Viva a CDU, viva o Conselho de Ordem!